Boa noite, amado. Boa noite, pro. Esperar mais alguns minutinhos seus companheiros chegar. Para você, está aparecendo alguma coisa, algum compartilhamento? Tá o roteiro de estudo, aula 03. Elipsoide. Certo, agora me diga uma coisa. Continua nele ou foi para o 4? Roteiro de estudo 04. Aula 04. Pronto, aí só vai agora acompanhando comigo, vai me dizendo para me auxiliar. Foi agora para que. Exercícios, aula 03. Pronto, muito obrigada, amado. Vou deixar aqui no Por roteiro de nada. aula 3 esperando, né? Tá. Só Esperar mais tem uns eu 5 aqui? minutinhos. Só tem você. Vixe. Você e eu. Vixe. A galera. Deixa eu avisar no grupo aqui do WhatsApp. Pronto, tá certo.
Olha o pessoal chegando. Boa noite, amada. Boa noite, amadas. Boa noite, amados. Agora, né, o pessoal já está chegando. Jane, já apareceu, Aline. Vamos dar início, né, ao nosso encontro síncrono. Eu já dei início anteriormente. Só estava presente o aluno Gerson, ele disse que iria aguardar mais alguns minutos até o pessoal conseguir entrar na sala. De antemão, já aviso, Aline, sua avaliação de segunda chamada não vai ser corrigida, não vai ser pontuada, viu? Eu vi que você realizou a primeira avaliação, conseguiu realizar toda, sem grandes problemas e não houve nenhuma solicitação. Aí, por isso, as avaliações de segunda chamada, nenhuma das avaliações de segunda chamada vai ser computada, tendo em visto que não foi feita nenhuma realização do pedido de segunda chamada. Amados, eu comentei até com vocês, só um minuto. Eu tinha comentado com vocês sobre a possibilidade de mudar o encontro síncrono, né, devido ao nosso questionário avaliativo que foi realizado ontem, e aí a possibilidade da mudança do encontro síncrono ser realizado ontem e o questionário avaliativo fosse realizado hoje. Felizmente, isso não foi possível, assim, eu não cheguei nem a comentar com o Ildete sobre essa possibilidade, porque ontem era os dias de TCC da UNEB aqui presencial, e aí eu não teria condições de estar lecionando com vocês durante a noite, porque eu estava em 6 bancas de TCC. Então, eu tive 5 orientandos, né, que apresentaram o TCC esse semestre, e aí, como é presencial, eu não teria condições de ter como dar aula para vocês ontem à noite. Por isso, eu nem comentei com o Ildete. Eu estava aguardando realmente o cronograma sair
para eu poder solicitar com o DET a possibilidade dessa troca. Como o cronograma saiu com minhas bancas previstas para ontem, aí eu não cheguei nem a comentar sobre essa possibilidade. Eu já vi que vocês já realizaram o questionário avaliativo, né? Já lancei também as notas de vocês, tudo no site, já está devidamente postado. Eu acredito que vocês, não sei se chegaram a dar uma olhada no site, também o site já está todo organizado em questão de aula, em questão de notas, e aí as 3 notas também já foram lançadas, e já consta a situação de vocês, né? Aprovado, reprovado por média, em prova final, a situação de cada um. Então, é interessante que vocês também estejam dando uma olhada, no site para ver como é que está a situação de vocês. E aí também, caso vocês encontrem alguma divergência com relação à nota e também com relação à nota no AVA e no SAGS, que vocês sinalizem para mim, para que eu consiga ter esse controle, né, e fazer as devidas alterações. Mas tendo em vista isso, vamos hoje falar sobre as nossas quádricas, né? As outras 2 quádricas que ficou para a gente comentar hoje sobre isso. E aí, pessoal, eu já aproveito o embalo para dizer para vocês o seguinte: eu não sei se os alunos que estão aqui foram todos aprovados, né? Mas aqueles que, porventura, estão em prova final, a gente já aproveita hoje também, já faz uma revisão, né? Do que venha a cair na prova de vocês, na prova final de vocês. Então, as 3 notas, como eu falei anteriormente, as 3 notas já foram lançadas no SAGS, e aí você já pode estar acompanhando a situação de vocês. Está compartilhando com vocês o roteiro de aula ou a lista de exercício? Roteiro de estudo, aula 03. Aula 03. Pronto. Então, deixa eu só organizar, amados. Eu acho que só temos um tutor, só um tutor para a reoferta, e aí eu não sei como é que funciona, assim, essa questão do contato dele com vocês, com relação principalmente, né, com relação a esse contato de passar informações sobre os nossos encontros síncronos, né, que estão acontecendo, mais nesse sentido. Mas, amados, todos os meus encontros síncronos, o link, ele está na unidade. Então, no fórum de notícias, no fórum de avisos de cada unidade, consta também o link de cada acesso, para vocês estarem acompanhando, tá certo? Então, quem tiver dificuldade de entrar pelo Teams, no AVA, basta ir nas conversas que aparece o nosso encontro síncrono, o nosso link de cada unidade. Roteiro de aula 3. Vamos falar hoje sobre a elipsoide. Então, a semana passada a gente viu uma olhada geral sobre as quádricas, né? Aquela ideia de onde surgiria as nossas quádricas, como seria esse olhar, e também um olhar sobre o paraboloide. Nós percebemos que existem 2 tipos de paraboloide, né? E hoje nós vamos seguir com a ideia de quádricas, só que com o tema elipsoide. Eu acredito que vocês já tenham dado uma olhada, né, no material, mas pelo nome a gente já tem uma noção intuitiva do que vem a ser o nosso elipsoide. Então, o nosso elipsoide, ela é uma quádrica, uma superfície quádrica, né? Uma figura aí tridimensional, que ela nasce a partir da rotação de uma cônica. No caso do elipsoide, é uma cônica específica, que é a nossa elipse. Então, o elipsoide ela é uma figura que nasce a partir da rotação de uma cônica, que é a nossa elipse. Se vocês analisarem, vamos fazer aqui um estudo sobre essa elipse e, a partir dela, tentar entender como a gente chega na ideia do nosso elipsoide, na ideia da equação geral do nosso elipsoide. Pegando a nossa elipse, amados, observem só a parte gráfica, esqueçam a equação dela, vamos observar só a parte gráfica.
Em quais eixos? Aqui uma elipse, ela está no plano, dois eixos coordenados. Em quais eixos vocês acham que essa elipse está sendo trabalhada? Quais dos nossos eixos está presente a nossa elipse? Y e Z. Pronto, a nossa elipse, ela é uma elipse que ela está situada no plano YZ. Isso quer dizer que na equação da nossa elipse, os nossos valores estão se relacionando com as incógnitas y e z, porém o nosso valor x ele vai ser igual a zero, ou seja, ele não aparece na nossa equação. É o que vem dizendo aqui em cima, ó. Então, nós temos aqui uma equação de uma elipse, y e z. Então, nós temos uma relação com os nossos eixos coordenados, de acordo com a fala de vocês. E se nós temos uma elipse no plano YZ, quer dizer que o valor para x é igual a zero. Então, a gente sai da parte visual, da parte geométrica, para entender como funciona essa equação generalizada dessa elipse. O que é que nós temos? Eu acredito que vocês lembrem também que, no caso da elipse, a equação é sempre dada por soma, né? As incógnitas elevado ao quadrado, dividido também por termos elevado ao quadrado. Aí, pessoal, vamos imaginar que aquela elipse que nós tínhamos, ó, a nossa elipse que está no plano YZ, ela esteja fazendo giros, rotações em torno do eixo Y. O que foi que nós vimos? Toda quádrica, ela nasce da rotação, né, de figuras planas. Então, toda quádrica é uma figura espacial que nasce a partir da rotação de uma cônica. Agora, imaginem essa elipse rotacionando em torno do eixo Y. Nós vamos chegar nesse desenho aqui, ó. Olha que diferente. Então, como é que eu consegui encontrar essa figura espacial? Então, aqui está indicando para vocês o giro, ó, e pelo formato, o que é que nós temos aqui? Um elipsoide. O elipsoide é uma figura espacial, ela tem 3 dimensões, que está relacionado com o giro da elipse, né, com a rotação da elipse em torno de um dos seus eixos. Claro que, a depender de como ela gira, a gente pode ter elipsoides diferentes. Então, não quer dizer que a gente vai ter o mesmo elipsoide para todas as posições. Até porque, se vocês conseguirem analisar, olha o que é que nós temos aqui. Do nosso centro até esse ponto, no eixo Z, nós temos aqui medida C. Consegue visualizar que aqui está indicando C essa medida. Do nosso ponto até esse ponto no eixo Y, nós temos a medida B. Então, não necessariamente elas têm o mesmo valor. Então, nós temos aqui um valor B e um valor C. E a ideia de trazer letras diferentes é mostrar que não existe a obrigatoriedade deles terem o mesmo valor. Mas, como o meu giro foi feito em torno de Y, ou seja, aqui se mantém, né, o mesmo formato, e esse tamanho C ele fica girando ao redor de Y. Ou seja, no meu eixo X, o meu tamanho também relaciona-se com C. Como na equação eu tinha a equação direcionada para X, para Y e Z, na hora que nós vamos substituir, nós temos que observar o quê? Em qual eixo ele está sendo rotacionado. E como ele está rotacionado em torno de Y, a gente substitui na equação X ou Z pela raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. A gente viu isso na aula anterior sobre a introdução de quádricas. Então, se eu tenho uma rotação em torno do eixo y, quer dizer que na equação eu vou no outro termo, sem ser y, mantenho o y no mesmo formato, porque o meu y ele é o eixo que foi rotacionado, e no outro termo, onde eu tiver, né, ou x ou z, eu vou substituir por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais z ao quadrado. A partir daí, a gente vai chegar nessa equação, que essa equação aqui representa a equação desse elipsoide. Então, nós temos aqui a equação x ao quadrado sobre c ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1, que é a equação geral desse elipsoide.
Vejam que a relação com o eixo x é o valor c e a relação com o eixo z é o valor c também. Por quê? Porque a gente manteve fixo o eixo y, que tem valor b, e rotacionamos o eixo z. Quer dizer que rotacionamos o eixo z no sentido de estar rotacionando ao redor do eixo y. E aí a gente obtém esse elipsoide. Nós podemos também, amados, girar aquela elipse em um outro formato. O que foi que nós fizemos aqui? Nós pegamos a elipse e giramos ela em torno de y. Quando a gente gira ela em torno de y, a gente consegue essa figura aqui espacial, que é o elipsoide. Só que a gente poderia girar ela também em torno de z. A elipse está no plano y, z. Quer dizer que eu posso rotacionar ela em torno do y ou rotacionar ela em torno do z. E aí, nós poderíamos chegar nessa figura espacial que representa a forma genérica de todo elipsoide. Todo mundo acompanhando a figura geométrica, o desenho aqui do elipsoide? Amados, vocês estão por aí? Ai, meu Deus do céu, acorda, meu povo. Dúvidas até agora? Nada? Nenhum comentário? A senhora perguntou alguma coisa aí, Pro? Tem uma hora que eu estou perguntando por vocês. É porque eu me distraí aqui. A senhora pode repetir, por favor? Se está tranquilo com relação à representação geométrica, né, do nosso elipsoide, a representação genérica de todo elipsoide. Tá tranquilo. Certo. Amados, agora, nessa representação, eu quero que vocês já observem o seguinte. Vocês poderiam dizer alguma característica que está aqui diferente do desenho anterior? Tem algo que chamou a atenção que é diferente desse elipsoide para o elipsoide do exemplo anterior que a gente viu? As elipsoides, elas variam de acordo com de onde é que está girando, né? Do eixo, né? Isso. Se mudar o eixo, acho que muda o formato. Já fica Sim, diferente. Fica diferente. Aí, pensando nisso, a gente traz aqui, a figura geométrica que representa, de uma forma geral, digamos assim, né? A figura geométrica canônica seria mais ou menos essa a ideia do que seja o elipsoide. E aqui eu tenho para vocês 3 letrinhas. Essas 3 letrinhas indicam, né, as distâncias do centro, que está sendo aqui dado o centro na origem, e a distância, né, entre o centro do nosso elipsoide e onde a nossa elipse que rotacionou toca cada eixo. Então, no momento que a gente tem a elipse e essa elipse rotaciona, ela está considerando, né, que a nossa elipse é uma elipse centrada, ela está tocando os nossos eixos em determinados pontos. Então, eu tenho aqui, o ponto com o valor A, indicando a distância do centro até onde o nosso elipsoide toca o eixo X, um ponto com o valor B, indicando a distância do centro até onde o nosso elipsoide passa, né, no eixo Y,
e nós temos o valor C representando esse encontro com o eixo Z. Por que a gente está trazendo aqui 3 letras, cada uma associada aos eixos? Porque elas podem possuir as 3 valores diferentes, ou podem, 2 a 2, né? Considerando, por exemplo, x e y, z, ter valores iguais, ou podemos ainda ter as 3 com o mesmo valor. Então, a gente traz a ideia de ABC porque pode ter as 3 possibilidades. Todas terem o mesmo tamanho, que vai ser algo específico lá na frente, todas possuírem valores diferentes, ou 2 possuírem valores iguais e a terceira um valor diferente. Tranquilo, amados? Tranquilo, Pro. A senhora poderia voltar lá na equação geral, porque eu acho que começou com C ao quadrado e era para estar A ao quadrado, se não me engano. Nós vamos chegar ali agora. Aqui, a equação geral. Nós tínhamos aqui, ó, x se relacionando com C e Z se relacionando com C, porque foi esse elipsoide. Então, nesse elipsoide que o giro foi feito em torno do Y, o meu x se relaciona com C na equação, meu Z se relaciona com C também na equação. Mas na equação, o valor que encontra-se no denominador, esses itens, está relacionado com a distância do centro até onde o nosso elipsoide toca o eixo. Aí nós vamos, a partir do olhar, né? Que agora a gente já tem esse olhar da forma canônica do elipsoide, agora nós vamos para a forma genérica, né? Digamos assim, a forma canônica do nosso elipsoide, que é essa daqui. A forma canônica de todo elipsoide, amados, é dado por x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, que é igual a 1. Tranquilo? A nossa equação geral canônica. Tranquilo, eu pensei que estava digitado errado naquele anterior, mas ali só foi só daquele exemplo, a equação daquele exemplo de lá de cima. Isso, é porque ali estava mostrando aquele outro exemplo que coincidia das 2 distâncias serem a mesma. Aí, pessoal, o que é que acontece? Ó, vejam que cada termo, no caso da equação, né? No caso da equação da elipsoide, a gente já tem as 3 incógnitas sendo elevadas ao quadrado. Então, a gente já tem aqui uma relação envolvendo os nossos 3 eixos, que não acontecia no paraboloide. Eu não sei se vocês se lembram, mas no paraboloide, as nossas relações eram com 2 dos eixos, né? No caso do elipsoide, já surge essa diferença na equação canônica. Então, assim, o elipsoide é a segunda quádrica que nós estamos trabalhando. Além de diferenciar, né, na teoria, na definição e na forma geométrica, existe também já uma diferença bem grande com relação à sua equação canônica. Surge para a gente agora que as 3 incógnitas, né, as nossas 3 coordenadas dos eixos, estão sendo elevadas ao quadrado. Então, a gente trabalha agora necessariamente com as três letrinhas, né? X, Y, Z elevado ao quadrado. Aí, pessoal, o que é que nós estamos percebendo? Que esses denominadores representados por A, B e C representam a distância do centro até o encontro do elipsoide, da capa, né? Vamos dizer assim, da capa do elipsoide, com os eixos coordenados. Se nós temos essas possibilidades, mais ou menos A, 0, 0, 0, mais ou menos B, 0, e 0, 0, mais ou menos C, serão soluções dessa equação. Quer dizer que onde a gente tiver esses pontos, nós teremos possibilidades de termos um elipsoide. Aí, pessoal, onde é que nós queríamos chegar? No caso da possibilidade dos 3 denominadores, A, B e C,
possuir o mesmo valor, o que é que vai acontecer com a nossa figura? Se esses três têm o mesmo valor, vocês vão observar que a distância do centro a qualquer lugar da superfície, né, vai ser o mesmo valor, que é a ideia aqui do raio e a ideia de diâmetro. Então, nós vamos observar que se eu tiver aqui, ó, essa distância, a mesma distância para Z, a mesma distância para Y, aí nós vamos deixar de ter um elipsoide. Na verdade, a gente não deixa de ter um elipsoide, mas mais especificamente a gente tem a superfície esférica. Nós temos aí uma esfera de centro 0, 0, 0 e o raio de medida A. Ou seja, a partir de agora, quando nós trabalharmos com o elipsoide, a gente pode ter a possibilidade de ter a superfície esférica ou a nossa esfera. Quando nós trabalhamos com o paraboloide, amados, o paraboloide, ele se resume a dois paraboloides, né? Paraboloide hiperbólico e o paraboloide elíptico. No caso do elipsoide, nós temos o elipsoide de forma geral, mas nós temos a possibilidade de ter um caso mais específico, que é a superfície esférica ou a esfera. No caso da esfera, a nossa equação canônica vai ser essa daqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a ao quadrado. Então, nós temos aqui a nossa equação canônica da nossa esfera, que tem centro, né, na nossa origem do plano cartesiano, e, além disso, tem raio de medida A. Vou mostrar para vocês aqui agora a diferença, mostrando mais especificamente, né, pelo desenho colorido, eu acho que fica mais organizadinho, as possibilidades com relação aos desenhos do elipsoide. Antes de eu iniciar aquele elipsoide, eu vou iniciar com esse elipsoide para mostrar para vocês. Aqui eu tenho um elipsoide que ele tem todas as distâncias, né, com relação a essa superfície esférica do elipsoide, de medidas diferentes. Então, olha o formato do nosso elipsoide. Esse formato mais oval, mais achatado, acontece quando as medidas A, B e C possuem valores diferentes, valores distintos. Nós podemos ter possibilidades em que dois desses valores sejam iguais. Então, vejam o seguinte, a gente começa a ter um comportamento assim mais parecido. Ele está um pouco ainda achatado, mas a gente já tem aqui, ó, ele mais, vamos dizer assim, na face lateral, já mais organizadinha, porque nós temos aí duas medidas que são iguais e a terceira diferente. E nós podemos ter a possibilidade de ter as três medidas iguais e obtermos aqui a nossa esfera. Então, aqui uma figura, né, geométrica que vocês já devem ter estudado, que é a superfície esférica ou esfera, e a equação geral. Então, nós temos aqui as três possibilidades do elipsoide com relação ao tamanho dos seus eixos. Vamos para os traços. Nós temos sempre a elipse como traço, porque nós estamos falando de elipsoide. E aí eu já comentei com vocês, amados, que no caso de toda a quádrica, a cônica que gerou a quádrica, ela se transforma também em traço. Então, no caso do paraboloide, a gente sempre vai conseguir o traço parábola. No caso do elipsoide, a gente sempre consegue o traço elipse. E no caso do hiperboloide, a gente sempre consegue o traço de hipérbole. Aí, o que acontece? Existem outras possibilidades, né? Não necessariamente nós vamos ter só aquela cônica que gerou a quádrica como traço da figura. Nós podemos ter outras possibilidades também. No caso do elipsoide, amados, a única possibilidade com relação aos traços são elipses. Elipses, ou a depender, né, nós vamos ter a possibilidade de circunferências. Mas, o que é que acontece? Se tratando do elipsoide, a possibilidade dos traços, se vocês visualizarem, né, na vertical, existe aqui um formato indicando aqui a elipse. Na horizontal também. Então, vejam que a gente tem aqui, ó,
um formato também indicando elipse, ou seja, no caso do elipsoide, os traços serão elipses. Elipses de tamanhos diferentes, a depender da posição de onde o plano corta, mas continua sendo elipse. Ou a depender se o plano passa, por exemplo, aqui na parte de cima, aí a interseção é vazia. No caso das interseções vazias, a gente nem trabalha, né? Nem discute, porque é o conjunto vazio. Se tratando, né, da nossa elipse, do nosso elipsoide, nós podemos ter também a ideia de que a elipse ela não seja centrada. Eu não sei se vocês se lembram, mas no estudo das cônicas, nós tínhamos que algumas figuras elas não eram consideradas centradas. Então, as figuras que não eram centradas são aquelas que o centro da figura da cônica não coincidia com a origem do plano cartesiano. Isso também pode acontecer com relação às nossas figuras quádricas. Se a nossa cônica ela não é centrada, ela não tem o centro na origem do plano, isso quer dizer que a nossa quádrica, que nós vamos obter a partir da rotação, também não vai ter o centro, né, na origem do nosso plano cartesiano. E aí, no caso, né, se o centro do elipsoide for um centro HKL, que é diferente da origem, a equação passa a ter formato parecido com a da elipse não centrada. E aqui a nossa equação para o caso de ser uma esfera que não tem centro na origem do sistema. Aqui são as ideias, amados, dos traços. Vejam aqui, ó, a questão do plano passando, né, pelo nosso elipsoide. Vejam que essa linha mais lilás, mais escura, está indicando aqui a nossa elipse, que é a interseção do plano com a nossa elipsoide. O mesmo jeito acontece aqui, ó. Então, vejam aqui, ó, eu tenho uma linha que ela está um pouco mais escura. Não sei se vocês conseguem perceber que está tocando aqui, ó, no ponto A, aqui na parte de cima. E eu tenho aqui, ó, uma outra linha, um rosa mais forte, que está mostrando aqui na frente que tem, né, algumas regiões. Isso está mostrando para vocês que os traços no elipsoide, independente da posição, são elipses. Então, o elipsoide ela tem essa característica também, que é particular do elipsoide. Quer dizer que onde nós tivermos traços, cortes na nossa figura espacial, nós vamos ter como interseção elipses. Dúvidas, amados, de elipsoide? Tá tranquilo, tranquilo, Pro. Eu deixei uma lista de exercício para vocês estarem resolvendo. E aí eu vou trazer aqui para vocês algumas características, né? Sobre o elipsoide. Vou mostrar também no GeoGebra como acontece essa ideia do nosso elipsoide. Pessoal, vocês conseguem observar exercícios aula 3? Sim. Pronto. Aqui nós temos a questão 1. Na questão 1 está dizendo que vocês reduzam, né, cada equação à forma canônica e depois disso desenho o gráfico dessa equação. Amados, vamos primeiro reduzir as equações à forma canônica dela. Depois que reduzir a forma canônica, eu vou estar lançando no GeoGebra, né, para que vocês possam estar visualizando como é que fica o desenho desse elipsoide. Então, eu tenho aqui a letra A, B e C. Vamos agora para o quadro, né? O quadro branco, para mostrar para vocês como reduzir a forma canônica. Depois, nós vamos para o GeoGebra visualizar como fica a resolução no GeoGebra.
Inclusive, agora que eu vim analisar, amados, a informação aqui de cima. E no caso do que a gente faz no quadro branco, não aparece nas gravações. Assim é ruim. É ruim para quem assiste depois, né? E essa daqui a senhora já começou a gravação? Não, né? Já. Desde o início. Ah, não apareceu aqui no vídeo. Eu fiquei com medo de esquecer. Eu digo, já vou iniciar com a gravação, porque teve um encontro, eu acho que foi o último, que eu realmente esqueci. Quando fui gravar, estava lá no final. Amados, eu tenho essa equação, e aí o primeiro passo é reduzir essa equação, né, a nossa equação canônica do elipsoide. No caso da equação canônica do elipsoide, a gente tem as três incógnitas, x, y, z. Nesse caso específico, nessa equação, a gente já percebe que as três estão presentes. E do outro lado da igualdade vai ser sempre 1. Toda equação do elipsoide, do outro lado da igualdade, vai ser sempre 1. Bem parecida também com a ideia de elipse, né? De ter após o lado da igualdade o valor 1. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer para encontrar a redução, né? Para reduzir para a equação canônica, é passar tudo que não tem as nossas incógnitas para o outro lado. Então, eu tenho 2x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais z ao quadrado. E esse menos 16 eu vou passar para o outro lado, 16. Eu disse para vocês que do outro lado da igualdade, sempre no elipsoide, a gente tem que ter o valor 1. Se eu tenho aqui 16 e eu quero encontrar o valor 1, quer dizer que eu vou dividir dos dois lados pelo valor 16. Então, eu divido desse lado e desse lado por 16. Agora, pessoal, o que é que nós temos? Nós temos que organizar os termos, todos eles dividindo por 16. Então, na hora que eu vou organizar isso daqui, na verdade, eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado sobre 16. Mais 4y ao quadrado também sobre 16. Mais z ao quadrado sobre 16. E o 16 sobre 16 que a gente já tem aqui, que é igual a 1. Ou seja, de um lado da equação já está tranquilo, que é o valor 1 que nós estávamos buscando. Falta agora do outro lado da equação. Do outro lado da equação, a gente já tem mais ou menos organizado. Só falta agora simplificar o que dá para simplificar. Então, o que é que nós temos? Aqui eu posso simplificar 16 por 2. 16 dividido por 2 dá quanto, meu povo? Vai ficar x ao quadrado sobre 8. Isso, x ao quadrado sobre 8. Mais y ao quadrado. Posso simplificar também 16 por 4. E z ao quadrado sobre 16. Aqui a gente consegue finalizar e chegar na equação canônica, né, do nosso elipsoide. Lembrando que esses valores aqui de baixo, a raiz quadrada de cada um equivale à distância, né, do centro
até o encontro do elipsoide da superfície, né? Com os nossos eixos coordenados. Ou seja, eu tenho uma distância aqui, raiz de 8, 2 raiz de 2, raiz de 4, que é 2, e raiz de 16, que dá 4. Lembrando que quando a gente traz a ao quadrado, por exemplo, b ao quadrado igual a 4. Quando a gente resolve essa equação, a gente encontra, né, mais ou menos 2. Por que mais ou menos 2? Porque ele passa em dois pontos, onde tem o 2 positivo e onde tem o 2 negativo. Então, a gente não passa somente no valor 2, a gente passa nos dois pontos. Vamos jogar essa equação agora no GeoGebra. Está compartilhando o GeoGebra com vocês, amados? Ok. Vocês podem escrever no formato canônico, como foi a última equação que a gente encontrou, ou vocês podem escrever de acordo com a primeira equação. O que a gente fez foi reduzir a equação canônica, deixar no formato da equação canônica, mas a equação ela não se perde. Então, mesmo essa equação que foi a equação inicial, como a equação canônica, ela continua sendo a mesma equação. E aqui nós temos o nosso elipsoide. O que é que nós temos, amados? Aqui eu tenho para o eixo azul 4, seria o menos 4. Esse 4, consegue perceber esse ponto aqui, é o ponto 4. E lá embaixo o ponto menos 4 está relacionado com a raiz de 16, que 16 foi o denominador de Z. Ou seja, esse eixo azul representa para a gente o eixo Z. E a nossa superfície elipsoide toca ao eixo, né, no ponto 4 e no ponto menos 4. Com relação ao eixo verde, olhando bem de cima, o que é que nós temos? 2 e menos 2, que são esse ponto e esse outro ponto aqui. Relacionado, né, a raiz de 4, que está aí, né, fazendo uma relação com o nosso y. Então, o eixo verde está relacionado com o nosso eixo y e a raiz de 4 é 2 e menos 2. Aí vocês conseguem, não sei se vocês conseguem visualizar, mas no caso do eixo vermelho, nós temos um valor aqui próximo de 3. Não é o 2, que é esse ponto aqui, nem é o 3. É um valor próximo de 3, que representa aqui 2 raiz de 2. Ou seja, a raiz quadrada de 8, que é 8 é o nosso denominador para x. Então, aqueles valores que ficam no denominador do elipsoide, na verdade, está relacionado com essas distâncias. A distância do centro até onde o elipsoide toca os nossos eixos. Tranquilo, letra A? Tranquilo. Olha, a pessoa ainda está escutando, ainda Zé. Vamos para a letra B, amados. A letra B, nós temos 36 x ao quadrado mais
16y ao quadrado mais 9z ao quadrado menos 144 igual a zero. Nesse caso, amados, o que é que nós temos? Primeiro passo, pegar o termo, né, que não está se relacionando com as nossas incógnitas e passar para o outro lado da igualdade. Então, nós vamos pegar aquele menos 144, lembrando que do outro lado da igualdade tem que ser sempre um positivo. Para que a gente tenha, né, um positivo daqui desse outro lado, como a gente tem o 144, nós vamos dividir ambos os lados da equação por 144. Desse lado, nós vamos ter aqui 36x ao quadrado sobre 44, sobre 144. Mais 16y ao quadrado também sobre 144. Mais 9z ao quadrado sobre 144. Tudo isso igual a 1. Quando nós vamos simplificar, pessoal, nós vamos ter o seguinte: 144 dividido por 36 dá 4. Então, a primeira parte nós vamos ter x ao quadrado sobre 4 mais 144 dividido por 16 dá 9. Então, nós vamos ter aqui o y ao quadrado sobre 9 mais, se 144 por 16 dá 9, 144 por 9 dá 16. Igual a 1. Quando nós formos lá lançar no GeoGebra, vamos ver aqui as relações para ver se vai dar certo, né? Com relação ao eixo X, nós vamos encontrar quais valores? Mais ou menos quanto? Mais ou menos 2. Então, para X, nós vamos encontrar lá a distância de mais ou menos 2. Para Y? Mais ou menos 3. Isso, mais ou menos 3. E para Z? Mais ou menos 4. Mais ou menos 4. Então, a distância vai ser 2, 3 e 4, x, y e z. Vamos verificar no GeoGebra como fica agora esse desenho, né? Garantir se dá um elipsoide mesmo. Tá aparecendo o GeoGebra para vocês? Tá. Pronto, então vamos lá. 36x ao quadrado mais 16y ao quadrado mais 9z ao quadrado igual a 144. Nosso elipsoide de comportamento bem parecido. Vamos ver as distâncias, né? 4, que a gente viu que o valor de 4 era relacionado ao eixo Z.
O verde, o 3, é 3, né? Relacionado ao nosso eixo Y, e o vermelhinho, que indica o eixo X, relacionado ao 2. Então, eu tenho aqui a distância 2 e menos 2 para X, 3 e menos 3 para Y, e 4 e menos 4 para a nossa figura relacionada ao eixo Z. Então, quando vocês estiverem trabalhando com os elipsoides, cada termo equivale a uma dessas distâncias do centro, aonde a superfície toca os nossos eixos coordenados. Tranquilo, amados? Tranquilo. Vamos passar para hiperboloide, né? Falar sobre hiperboloide. A gente ainda tem um tempinho para vocês terem uma visão também sobre o que é essa figura quádrica. Está aparecendo para vocês o roteiro 4? Roteiro de estudos, aula 4. Pronto, vamos para hiperboloide. Vamos lá, no caso da figura, né, hiperboloide, nós temos aí também uma figura quádrica, que ela é obtida a partir da rotação, né, de uma figura cônica. Quando nós temos o nosso hiperboloide, quer dizer que nós vamos trabalhar com o giro, a rotação, né, da hipérbole em torno de um dos eixos. A hipérbole ela tem um olhar um pouco diferenciado, né, com relação às outras cônicas, e o hiperboloide acaba aqui levando a mesma fama. Então, o hiperboloide ele também tem um olhar diferenciado. Quando a gente trabalha com a ideia do hiperboloide, ele tem um olhar um pouco parecido com a ideia do paraboloide, que a depender de onde nós vamos rotacionar, a figura ela tem um comportamento muito diferente. Então, ela vai ter um formato geométrico muito diferente. Então, primeiro passo, vamos fazer as nossas análises para depois entender sobre a figura, sobre a equação. O que é que acontece? Aqui eu tenho uma hipérbole que está em qual plano? Essa hipérbole está se relacionando com quais incógnitas, quais eixos coordenados? YZ. Muito bem, amado. Então, a nossa hipérbole está se relacionando com YZ. Quer dizer que na nossa equação, na equação da nossa hipérbole, nós vamos ter o YZ, porque o x vai ser igual a zero. Então, ó a ideia, viu, amados? Nós temos aqui uma hipérbole que está no plano YZ, ou seja, na sua equação, nós vamos trabalhar com y ao quadrado, z ao quadrado. O x, até então, ele não aparece. Agora, vamos imaginar essa hipérbole rotacionando em torno de um eixo. Vamos agora imaginar, eu vou voltar só para ver agora qual seria o eixo que seria rotacionado. Imagine essa hipérbole que é constituída dessas duas parábolas, né, de comportamentos opostos. Imagine essas duas figuras rotacionando em torno do eixo OZ. Nós vamos ter aqui, amados, acho que você já deve ter percebido que nós vamos ter dois comportamentos diferentes. Primeiro, considerando que essa hipérbole vai rotacionar em torno do eixo OZ, depois, considerando que ela vai rotacionar em torno do eixo OY. Quando ela rotaciona em torno do eixo OZ, nós vamos ficar com esse formato. Olha que formato diferente. Então, a hipérbole, quando a gente rotaciona ela, no caso daquela hipérbole específica, quando a gente rotaciona ela em torno do eixo OZ,
nós encontramos esse formato de hiperboloide. Vejam, amados, que esse formato de hiperboloide, ele tem, assim, é uma figura espacial apenas. É como se a gente tivesse a ligação de duas figuras nesse momento aqui, nesse centro aqui. É como se daqui para cima eu tivesse uma figura e daqui para baixo eu tivesse outra figura de mesmo formato, só que oposto, num formato colocado, né, com posição oposta. Isso é o que a gente chama de hiperboloide de uma folha. O hiperboloide de uma folha quer dizer que nós temos um comportamento só, uma figura espacial só. Ela não pode ser dividida em duas. Então, hiperboloide de uma folha, geometricamente, nós temos aqui um comportamento só. Uma quádrica, digamos assim, um formato apenas um. Então, essa é a ideia do hiperboloide de uma folha. Peguei, né, a nossa hipérbole inicial, rotacionei em torno do eixo OZ, encontrei o nosso hiperboloide de uma folha. Se eu rotacionei em torno do eixo OZ, quer dizer que eu vou na nossa equação e onde eu tiver x ou onde tiver y, eu vou substituir por mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é o que nós temos aqui. Como eu não tenho x e o outro eixo coordenado que está trabalhando com ele é o y, no lugar do y, eu substituo por esse valor. Nós vamos chegar nessa equação. Essa equação é a equação correspondente desse hiperboloide específico, que é esse caso aqui. Mas a equação, né, canônica do nosso hiperboloide é uma dessas três. X ao quadrado sobre A ao quadrado, mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado, menos E ao quadrado sobre C ao quadrado igual a 1, ou uma dessas outras possibilidades. O que é que muda? Quais são as grandes diferenças? O que é que a gente pode ter? Primeiro, com relação às outras equações, fazendo uma comparação, a parábola ela só trabalha com dois eixos, né, sendo elevado ao quadrado, ou seja, o x e y ao quadrado, ou yz, o x e z. No caso da elipsoide, nós temos os três eixos elevados ao quadrado. Então, nós temos na equação x, y e z, todos eles elevados ao quadrado, sendo somados. No caso do hiperboloide, nós temos também os três eixos elevado ao quadrado, só que surge para a gente agora a subtração. Então, na nossa equação canônica do hiperboloide, aparece para a gente agora o sinal de menos. Então, na equação, a grande diferença com relação ao elipsoide, porque são equações muito parecidas, é que no elipsoide todo mundo é mais, no hiperboloide já aparece para a gente aqui um menos. Onde é que fica esse menos? Vejam que nós temos aqui três possibilidades de equação canônica e nessas equações só aparece um menos. Esse menos indica em qual eixo foi rotacionado a hipérbole. Então, o que acontece? Se eu rotaciono a hipérbole em torno do eixo OZ, que foi esse caso aqui, o meu menos vai ser no Z. Se eu rotacionar a hipérbole em torno do eixo OY, o meu menos aparece para o Y. E se eu rotacionar em torno de X, o meu menos aparece no X. Então, agora, amados, onde apareceu o menos, indica para a gente onde foi o eixo que foi rotacionado, em torno de qual eixo foi rotacionado. Se nós tivermos dois desses denominadores iguais, a gente chama o hiperboloide de revolução. Aí eu tenho aqui em cima um desenho do que seria o nosso hiperboloide de uma folha. Então, é um desenho apenas, uma figura espacial apenas, que tem comportamento semelhante. É como se eu dividir ele aqui no meio, a mesma formatação, né? Mesmo desenho que eu tenho na parte de cima, eu tenho na parte de baixo, só que de forma oposta. Falando dos traços, a gente sempre tem hipérboles, né, como os traços do nosso hiperboloide, até porque ela foi obtida a partir da rotação da hipérbole, então isso sempre é possível. No caso do hiperboloide, surge para a gente também a possibilidade de elipses,
né? E como nós temos elipse, nós temos a possibilidade também da circunferência, que são os principais traços, né? Com relação ao nosso hiperboloide de uma folha. Então, no caso do hiperboloide de uma folha, os principais traços são elipses ou circunferências. Se são planos que cortam, observando essa posição, né? Observando essa posição do nosso hiperboloide, se os planos cortarem de forma horizontal, nós vamos obter aqui como traços ou circunferências ou elipses. Se eles cortam de forma vertical, aí nós vamos obter hipérboles como sendo os nossos traços. Tranquilo, amados? Hiperboloide de uma folha. Tranquilo, Pro. Dúvidas? Podemos ir para hiperboloide de duas folhas. Vamos lá, reta final. Este pulo está muito calado. O hiperboloide de duas folhas é nós imaginarmos aquela hipérbole lá no início. Vou voltar aqui rapidinho. Essa hipérbole aqui do início, ao invés de rotacionar em torno do Z, ela rotacionando em torno do Y. Então, imagine essa hipérbole que é constituída por essas duas parábolas, né, de posições opostas, rotacionando em torno do Y. Quando isso acontece, olha o formato que nós vamos ter, como é bem diferente, ó. Parece duas antenas parabólicas em posições, né, opostas. Então, pelo desenho, o que é que nós podemos perceber? Que nós temos duas regiões, ó. Vejam que são duas regiões diferentes, porque elas estão em espaços diferentes. Então, eles podem ter o mesmo comportamento, só que em regiões opostas. Aqui é o que nós temos de hiperboloide de duas folhas, ou seja, hiperboloide de duas regiões. Hiperboloide de uma folha é um comportamento só, é uma figura espacial apenas. Então, vejam que é um hiperboloide com um comportamento só. No caso do hiperboloide de duas folhas, nós vamos ter duas regiões que representam essa figura quádrica, a superfície quádrica. Olha que desenho bonito. Aqui eu tenho, considerando que elas estão na posição horizontal. Agora vejam na vertical. Nosso hiperboloide de duas folhas. Com relação à forma canônica. Na forma canônica do hiperboloide, a gente já viu que ela também trabalha com os três eixos, né? Sendo elevado ao quadrado. E no caso do hiperboloide de duas folhas, nós temos dois sinais negativos. Então, a única equação, né, das quádricas que tem dois sinais negativos é o hiperboloide de duas folhas. Se tiver um sinal apenas negativo, é hiperboloide de uma folha. Então, vejam a diferença para vocês conseguirem a partir da equação de qual é a superfície quádrica. Se tiver só dois termos ao quadrado, com relação aos nossos eixos coordenados, é paraboloide. Se tiver três termos ao quadrado e for somando, elipsoide. Se tiver três termos ao quadrado e aparecer só um menos, hiperboloide de uma folha. Se tiver três termos ao quadrado, x, y, z, e 2 menos, hiperboloide de duas folhas. Ah, Pro, mas agora muda, porque agora nós temos um sinal apenas de mais. Esse sinal de mais indica onde foi rotacionado a nossa hipérbole. Se for hiperboloide de uma folha, com um sinal de menos, é o sinal de menos que indica onde foi rotacionado. Se for hiperboloide de duas folhas, é o sinal de mais, que indica onde foi rotacionado. No caso dos nossos traços, os nossos traços são hipérboles, né? Como a gente já viu que a ideia do hiperboloide sempre tem hipérbole, ou podemos ter também elipses ou circunferência e o conjunto vazio. Então, olha o que acontece, amados. Se nós passarmos exatamente aqui no meio,
Aqui a nossa interseção vai ser vazia, porque ela não toca o nosso hiperboloide de duas folhas em nenhum lugar. Então, nesse caso aqui, nós temos traços vazio. Se vocês trouxerem planos na vertical, os planos na vertical trazem como traços as hipérboles. Se vocês trouxerem plano na horizontal, que corte, né, uma das nossas regiões da hipérbole de duas folhas, nós vamos ter aqui circunferências ou podemos ter as nossas elipses. Depende muito de onde vai ser os nossos traços, os nossos cortes. Tranquilo, meus amados, hiperboloide de duas folhas, tranquilo com relação à forma canônica, aos traços. Tranquilo. Dúvidas? Dúvidas? Ninguém? Só uma curiosidade, o nome quádricas é porque é visualizado de uma forma assim de quadriláteros, as cônicas, né? É por isso que é o nome quádricas. Repete a pergunta, amado, que aqui travou. Esse nome quádricas é porque essas formas podem ser melhor visualizadas dentro de quadriláteros, né? Seria mais por isso o nome quádricas? Não, a ideia de quádricas é mais dizer assim, que os nossos eixos estão sendo todos eles elevados ao quadrado. Quando a gente traz a superfície quádrica, quer dizer que nós temos uma superfície em que todos os eixos podem ser elevados ao quadrado. O que não pode acontecer nas nossas cônicas. Nas cônicas, o máximo que a gente consegue é 2 dos nossos eixos ao quadrado. Nas superfícies quádricas, não. A gente consegue os 3 eixos, né? Elevado ao quadrado. Essa ideia de ter quadrado, superfície quádrica. Exercício é reduzir cada um das nossas equações à sua forma canônica e desenhar seu gráfico. Primeiro, na letra A. Na letra A, eu estou falando de um hiperboloide de uma folha ou de duas folhas. Antes que eu vá resolver com vocês, né, sobre a redução. 2 folhas. 2 folhas. A rotação foi feita em torno de qual eixo? Em torno de 2 eixos, do eixo X e Y. Nesse caso, em torno do eixo Z. No caso do hiperboloide de 2 folhas, o eixo que indica é o eixo que está no positivo. Então, eu pensei que tinha que olhar o negativo. Só o de o uma negativo folha é no de uma né? folha. De uma folha, você olha o negativo, que aparece só uma vez. De 2 folhas, você aparece o positivo. Até Letra porque só pode Sim. rotacionar também em um eixo, né? Não acontece rotação em 2 eixos, né? Ao mesmo tempo, gente né? trabalha com rotação só de um eixo. A gente verifica a formação da quádrica a partir de rotações em torno de um eixo apenas. Letra B, hiperboloide de uma folha ou 2 folhas. Agora ficaram na dúvida. Esse aí é de uma folha. E se a rotação foi feita em torno do eixo? Do eixo Z. Né? Isso, hiperboloide de uma folha com rotação em torno do eixo Z. Na letra C, uma folha ou 2 folhas? Uma folha. Que teve rotação em torno do eixo? Y. Muito bom, muito bem, amado. Vamos agora reduzir, a gente já sabe a ideia de ser hiperboloide. Então, na equação das quádricas, é a única possibilidade de ter sinal negativo. E quando tiver só um hiperboloide de uma folha, 2 sinais, hiperboloide de 2 folhas. Agora, vamos reduzir aqui com vocês como ficaria a equação canônica, né,
da nossa hiperboloide. A equação diz o seguinte: menos 4x ao quadrado mais z ao quadrado menos 4y ao quadrado igual a 4. Assim como no caso do elipsoide, a nossa figura geométrica hiperboloide, ela também tem na equação geral de um lado igual a 1. Então, para a gente encontrar aqui de um lado igual a 1, divide ambos os lados por 4. Menos 4x ao quadrado sobre 4 vai dar menos x ao quadrado. Também é popular menos x ao quadrado sobre 1. Só para a gente ter uma noção de denominador. Eu já vou pular para o y para deixar a nossa equação organizadinha. Menos 4y ao quadrado sobre 4 vai dar menos y ao quadrado. Ou menos y ao quadrado sobre 1. Mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Então, nós temos dois sinais de negativo, indicando onde foi feita a rotação, e dois sinais de negativo indicando hiperboloide de duas folhas, e o nosso mais indicando onde foi feita a rotação. Pelos nossos denominadores, nós vamos ter aqui tamanho mais ou menos 1, mais ou menos 1 e mais ou menos 2. Vamos agora, amados, jogar no GeoGebra para ver como fica, né, o desenho desse hiperboloide. Nossa figura está lá embaixo, ó. Mas a ideia é que nós temos aqui, ó, esse mesmo comportamento vai ser aqui desse outro lado. Então, nós temos aqui um formato, como se fosse uma folha, né? E aqui representando o que seria, ó, o outro lado do nosso hiperboloide. Tranquilo, amados? Tranquilo. Bom, amados, ó, por hoje finalizamos por aqui, né? Na verdade, por hoje e pelo componente, nosso último encontro síncrono. Depois disso, eu acredito que não sei se a gente se encontra ainda mais em alguns componentes, mas digo que foi muito bom trabalhar com vocês, não me deram trabalho, pelo menos não enquanto as atividades. Então, foi uma turma bem tranquila de se trabalhar. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo, né? O componente de Geometria Analítica 2. E nós só temos agora a final para alguns, que não foram muitos, né? Para alguns que ainda vão fazer a final.
Então, assim, as notas já estão todas no portal Sagres para vocês ficarem acompanhando. A nossa final já está marcada. Estudem, amados. Para quem já passou direto, eu desejo agora boa sorte, descansem nas férias, né? E boa sorte no próximo semestre. E para quem ainda vai fazer a final, estudar. E a gente se encontra ainda em outras provas, né? Tranquilo, amados? Querem trazer algum comentário? O Tim já me avisou que vai aqui desligar. Ok, Pro. Eu agradeço porque as matérias que a senhora dá aula eu consigo assimilar, tem um aproveitamento muito bom. O seu material é bom, ele é bastante sintético, facilita. Uhum. E as atividades com gabarito também ajudam bastante. Com relação, assim, se todo professor trabalhasse assim, iria facilitar muita coisa. Eu vi que ajudou bastante, né? Essa ideia de trazer as atividades, os gabaritos, que vocês ficam acompanhando. Isso é bem legal na hora dos estudos. Mais alguém? Obrigada pelas palavras, amado. Bom, sem mais ninguém, finalizamos por aqui, amados. Cheiro em todos e bom descanso para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau, amados. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.